Então, na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo, com apoio de Silas e Timóteo, tá, escreveram o seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, primeiro livro que nós vamos comentar é o Livro dos Espíritos, né? É um comentário, Livro dos Espíritos, comentado pelo Espírito Miramês, tá? O nome do livro é Filosofia Espírita 19, comentários a perguntas do Livro dos Espíritos, pelo Espírito Miramês, psicografado por João Nunes Maia. Então nós temos: devemos certamente dar graças por tudo, mas não nos esquecermos que compreender os acontecimentos. Então, dá graça sim, tá? Para não baixar a vibração, mas não nos esquecermos de compreender os acontecimentos. Não é esquecer, é tentar aprender algo com o que aconteceu, tá? Deles tirando as lições que nos cabem guardar no coração. A diversidade que existe em tudo é, sobretudo, a inteligência suprema, nos ajudando na posição em que nos encontrarmos na pauta do tempo. Então, é a inteligência suprema nos ajudando para que a gente possa, então, evoluir, tá, na nossa jornada aqui espiritual, enquanto encarnados. Seguindo, cada criatura encarnada ou desencarnada encontra-se em um grau encontra-se em um degrau, e a diversidade é, pois, para atender a todos na faixa que a evolução de cada um escolheu para viver. Quando a alma muda de vida para pior, no campo dos bens materiais, sempre surge a revolta por lhe faltar aquilo que tinha, por vezes com abundância. Olha só o que o espírito miramês nos ensina, né? Quando existe uma perda material, de bens materiais, né? Você tinha um carro e agora não tem mais. Você tinha uma casa, por algum motivo, alguma situação, você não tem mais. Uma enchente, né? Um desastre na natureza, ou uma questão judicial, sei lá. Você não tem mais. E aí vem a revolta, né? Por aquilo que você teve e agora não tem mais. Teve em abundância, agora não tem mais. Lembra o que falei? Revolta é sintoma do egoísmo. Porque você achava que aquilo lhe pertencia e não lhe pertencia. Aquilo foi emprestado para você, tá? Seguindo aqui o livro. Ela não sabe suportar as dificuldades a que muitos se acostumaram pelo correr de toda uma vida. E as mudanças são necessárias para o aprendizado. Há uma variação indescritível nas criaturas, no que elas devem passar e como teste das suas qualidades. Então, a gente precisa passar por várias experiências, tá? E com isso aprender, né? O foco sempre é aprender, tá? A evolução do espírito, tá bom? Seguindo. Dá graças em tudo, tirando proveito das lições que o Pai te envia. Se Deus colocou em tuas mãos a fortuna, ela é um tesouro que deve ser bem administrado, como utilidade para os que sofrem. Já falamos aqui, né? Em outros vídeos. Se Deus te deu riqueza, é para você distribuir. É claro, se beneficiar dela também, mas ajudar os irmãos, aqueles que sofrem, conforme o Espírito Miramês fala aqui, né? Lembra daquela passagem? A quem tem, se dará, e terá em abundância. A quem não tem, até o que tem será tirado. Então, meus irmãos, se Deus te deu inteligência, compreensão das coisas, usa isso para ajudar os irmãos que estão equivocados, a clarear a mente. Tudo que vocês têm hoje, se você é um excelente cozinheiro ou cozinheira, usa isso para ajudar a resolver a questão da fome, né, dos nossos irmãos que estão em condições de morador de rua, por exemplo. Entenda, toda a habilidade, toda a competência que você tem, foi Deus que te deu. Tá? Foi Deus que te proporcionou ter aquela habilidade. Você é mecânico, você está passando uma estrada e vê uma pessoa lá, carro parado, meio que desesperado, sem saber o que fazer, dá uma paradinha, dá uma orientação. Vai perder 10 minutos da sua estrada, da sua viagem, não vai lhe atrapalhar em nada. Tudo, exatamente tudo que você... Ah, mas eu não sei fazer nada, eu não conheço nada. Você pode ajudar as pessoas ouvindo as pessoas.
só ouvir, abraçar. Percebe que a gente pode ser útil de alguma maneira. Não querer ser útil é negar a ajuda, é negar o que Deus te deu. Então, observa que você pode ser útil, sempre pode ser útil a alguém, tá? Seja numa limpeza, seja na cozinha, seja ouvindo, né? Seja dando orientações, percebe? Então, conforme o Espírito Miramês colocou aqui, a gente deve ajudar nossos irmãos. Se Deus não deu fortuna, é porque essa fortuna tem que ser compartilhada também para os nossos irmãos, tá? Seguindo o livro. Em Mateus, capítulo 13, versículo 12, está lá. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Né? Eu falei isso ainda agora, Mateus, capítulo 13, versículo 12. Vou repetir, tá? Para você entender o significado profundo dessa passagem bíblica. Porque aquilo que tem, se dará. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Então, quanto mais você distribui, mais você recebe, né? Quanto mais você ajuda, mais o universo, mais Deus te dá mais, porque percebe que você está utilizando em bom proveito, tá? E em Lucas, capítulo 12, versículo 42 a 48, tá lá. A quem muito é dado, muito será cobrado. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, qualquer habilidade que você tenha, qualquer facilidade que você tenha, compartilhe isso com nossos irmãos, né, para aliviar seu sofrimento. Seguindo. Se Deus tirar das tuas mãos essa riqueza, dá graça a si mesmo, porque Ele sabe o que fazer das nossas vidas. Pobreza e riqueza são mutáveis, de modo que a espiritualidade maior tem consciência do que deve ser para o nosso melhor adiantamento. Então, nada nos pertence, né? Nem a pobreza, nem a riqueza. Tudo pode mudar, tá? Continuando. Qualquer coisa que acontecer com a alma envolvida na carne tem uma razão de ser. E se chegamos às raias da blasfêmia, interrompemos a lição, complicando o nosso despertamento espiritual. É exatamente o que o Espírito Miramês nos aconselha. Se a gente entra nas raias da blasfêmia, né, ficar revoltadinho, revoltadinha, a gente interrompe a lição. O que vai acontecer? Mais uma encarnação com as mesmas condições para ver se você aprende. Você volta a passar pelas mesmas experiências. Uma hora você vai aprender. Tá? A encarnação serve para isso. As lições do Evangelho são claras nesse sentido, mandando dar graças por tudo, não escolhendo por que das graças. Então a gente não tem que escolher, vou dar graça porque ganhei na loto. Não é? Vou dar graça porque ganhei um carro novo. Não. Em tudo dai graças. As provações dos outros são um chamado para a nossa consciência, no sentido de, ao ajudarmos a carregar sua cruz, né, Jesus é misericórdia e tudo fez para aliviar o fardo dos sofredores e suavizar o jugo dos que padecem, nos mostrando que deveremos fazer o mesmo. Ou seja, a gente precisa ajudar o nosso irmão que está passando por alguma tribulação, por alguma vicissitude. Não é porque ele está carregando a cruz dele que a gente não, é expiação, ele tem que passar por aquilo. Não. Tem que passar por aquilo, sim, mas a gente pode suavizar, tá? A gente deve suavizar a cruz dos nossos irmãos, seja em qualquer cruz. Perfeito? Sabemos da utilidade dos sofrimentos, continuando o livro, mas somente Deus sabe quem precisa sofrer e manda seus agentes de luz para ajudar no alívio dos companheiros em provas. Nós outros, como instrumento do bem, recolhemos muitas lições de amor e de como amar aos que caminham conosco. Tá? Continuando aqui, mudando agora de livro, agora o livro dos Espíritos, na questão 327, o espírito assiste o enterro do seu corpo? Essa é uma pergunta que está na questão 327. O espírito assiste o enterro do seu corpo? A resposta é: ele o assiste muito frequentemente, mas algumas vezes
se ainda estiver perturbado, não se dá conta do que se passa. Tá? Então, mudando aqui agora para o livro A Filosofia Espírita, número 7, Comentários ao Livro dos Espíritos, pelo Espírito Miramês, nós temos: ao invés de chorar, de reclamar e de se desesperar no enterro do parente e amigo que partiu, seria bem mais útil se todos orassem para o viajante que busca o além. Olha que bonito, né? Entenda, você perdeu aquele ente querido, né? Perdeu não, né? Ele viajou para a pátria espiritual, a gente não perde, tá? Então, aquele ente querido, você está reclamando, chorando, se lamentando. Aquele ente querido que vai fazer uma viagem, ele está deixando tudo. Ele vai fazer uma viagem, tá? Uma viagem para a pátria espiritual. Ele precisa se desligar da matéria, dos seus familiares encarnados, né? Que tem outros familiares espirituais, dos seus familiares encarnados, dos bens que ele até então achava que era dele. Então, perceba, você perdeu o espírito que está ali, que precisa fazer uma viagem, ele deixou para trás várias coisas. Então, meu irmão, não fica chorando, não fica reclamando. Ao invés disso, faça uma oração para que aquela pessoa que desencarnou, aquele familiar nosso, possa fazer uma viagem tranquila em busca da pátria espiritual. Nessa oração, a gente vai estar dando forças, né? Nessa hora derradeira, nesse momento em que essa pessoa precisa. Tá? Então, é o que o Espírito Miramês fala aqui. Ao invés de chorar, de reclamar, de se desesperar no enterro do parente, o amigo que partiu, seria bem mais útil que todos orassem para o viajante que busca o além, lhe dando forças nessa hora derradeira. Quando nasce uma criança, o ambiente não é de alegria? A pergunta que o Miramês faz, né? Se existem lágrimas e descontentamento, é de contentamento. Na volta do espírito para sua origem, deveria ser o mesmo, sustentando para o desprendimento com mais facilidade. Então, a gente tem que ter alegria no coração. Saber, sim, que houve uma... Né, a gente não vai ver mais encarnado aquele espírito que está ali, mas ter alegria de que esse espírito está voltando, então, para a parte espiritual. Ele deve fazer orações para que haja o desprendimento com mais facilidade. Se há muitos parentes e amigos no sepultamento do corpo, no plano espiritual reúne-se muitos outros, como que uma comitiva para esperar a chegada do companheiro ao espaço, livre das peias da armadura física. Seguindo. Se cumpriu bem a sua tarefa junto aos seus, palmas de luz ressoam na atmosfera, em gratidão e reconhecimento. Entreguemos as mãos à educação dos nossos sentimentos, no sentido de que, quando chegar a partida para cá, quer dizer, para cá, para o outro lado, né? Parte espiritual, encontremos primeiramente em nossa consciência a tranquilidade a que fizemos jus, pela vida reta que tenhamos levado junto aos companheiros de jornada. Tá? Quem segue o Cristo não erra o destino da luz. E se já somos portadores de alguma verdade evangélica, não podemos ter desculpas. Devemos logo passar a vivência do que já conhecemos, que ela nos trará paz nos últimos dias e nos momentos que ingressarmos pelo portal do túmulo. Ok? Então, meus irmãos, essa mensagem de hoje, tá? Precisamos entender que em tudo devemos dar graça. Eu trouxe essa mensagem do Espírito Miramês porque é muito comum essa revolta nossa, até compreensível pelo nosso nível, né, ainda de aprendizado. A gente está no nível ainda de aprendizado que não temos ainda compreensão de que esse processo é natural, né, que o desencarne nosso é natural. Eu não sou dono, meu espírito não é dono desse corpo. Em algum momento eu vou devolver esse corpo à mãe natureza, tá? E que também dos nossos familiares é um processo natural. Nós não somos donos deles, dos corpos dos familiares, percebe? Que tudo pertence a Deus. E que no desencarne, a gente deve orar. Orar para que aquele espírito faça uma viagem tranquila de volta à pátria espiritual. Agradecer a oportunidade a Deus
de ter tido contato com aquela pessoa, de ter tido convivência com aquela pessoa. Tá? Entender esse processo como um processo natural, que nada nos pertence, tudo nos é emprestado, inclusive o corpo. Perfeito? Então, meus irmãos, vamos refletir sobre isso, tá bom? Gostou desse vídeo? Quero pedir para você se inscrever no canal. Muita gente assiste os vídeos e não está se inscrevendo. Se inscreve no canal, dá um joinha, tá? Compartilha, tá? Compartilha para que essa mensagem chegue a outras pessoas que também estejam precisando fazer esta reflexão em tudo. Dai graças, tá bom? Tenha um dia produtivo, tenha um dia feliz. Bom dia para você. Um abraço e até o próximo estudo da doutrina espírita.